A graça e a paz, estamos aqui para trazer o resumo da nossa lição de número 6. O título da nossa lição é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Nós vamos ver aqui uma teologia complicada aqui, né? Apresentada pelo Elifaz, que era um dos amigos de Jó, né? Que estavam ali batendo de frente com Jó, juntamente com mais dois amigos, né? E que é o Zofar e Bildade, estavam ali batendo de frente com Jó e apresentando aí as suas heresias. Bem, nós vamos ver aqui o nosso texto áureo. Ele está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó capítulo 4, versículo de 1 a 8, Jó capítulo 15, versículo de 1 a 4 e capítulo 22, de 1 a 5. E o nosso objetivo geral, ele destaca o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem, né? Então, é essa lição que nós vamos estudar aqui. Conforme nós dissemos, Elifaz era um dos amigos de Jó, né? Que estava ali não aceitando aquela situação de Jó normal, achando que Jó, se ele estava sofrendo daquele jeito, ele tinha cometido algum pecado, certo? Que na cabeça dele, segundo a teologia dele, só os pecadores podem sofrer daquela maneira. Todos são pecadores, mas pecador aqui que ele quer dizer é alguém que cometeu um pecado grosseiro no passado, certo? Então, nesse mundo, só quem comete pecado sofre. Tem essa teologia, né? Muitos têm um entendimento teológico parecido com Elifaz, a justiça retributiva, certo? Apesar de ser uma lei que está na Bíblia, né? Nem sempre conta toda a realidade. Por quê? A Bíblia mesmo diz: o homem colhe o que ele planta, o que ele semeou, ele vai colher, né? Mas a gente tem que entender que essa lei aqui na vida de Jó não funcionava. Então a gente não pode generalizar, porque muitas vezes a pessoa olha para alguém que está sofrendo e pensa assim: isso aí cometeu algum pecado grosseiro, alguma coisa errada ele fez, ele está pagando algum pecado que ele cometeu, né? Mas se esquece que o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. É lógico que quando nós pecamos e permanecemos no pecado, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Tudo que você planta, você vai colher, isso aí não tem dúvida. Agora, muitas vezes o nosso sofrimento é diferente, é porque vamos lembrar dos apóstolos, dos profetas, eles foram perseguidos, né? Foram assassinados. Na igreja primitiva, muitos foram crucificados, foram decapitados, foram queimados, né? Foram julgados às feras. Será que eles cometeram algum pecado? Não, pelo contrário, eles estavam fazendo a coisa certa. Então eu não posso generalizar que toda luta, que todo sofrimento que vem na nossa vida é uma questão de pecado. Não, muitas vezes é o contrário, é uma questão de você estar fazendo a coisa certa, é uma questão de você estar pagando o preço, é bem diferente. Tanto se aconteceu na igreja primitiva, como durante toda a história da igreja, também hoje em países onde as portas estão fechadas para o Evangelho, onde as pessoas estão sofrendo, estão sendo mortas ainda nos dias de hoje por causa do Evangelho. Será que foi um grande pecado que cometeram? Não, é porque estão fazendo a coisa segundo a palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Então não podemos generalizar, conforme esses amigos de Jó aqui estavam generalizando, que para Jó estar sofrendo daquela maneira, ele teria que ter cometido um grande pecado. E a Bíblia deixa claro que o próprio Deus testemunhou que Jó não estava em pecado, era irrepreensível, se desviava do mal, então ele não tinha nenhum pecado do passado escondido, né?
Então isso aí, a gente tem que entender isso. Então, o livro de Jó mostra que o sofrimento dele nada tinha a ver com as consequências do pecado cometido no passado, certo? Então, para ele faz, né, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés. Então, essa teologia, infelizmente, existe. Ela pode até não ser muito pregada por outras, não é pregada por muitos, mas existe esse sentimento dentro das pessoas. Cometeu algum erro e está pagando o seu pecado. Mas, às vezes, não é nada disso. Não generalize. Bem, vamos lá. Parte 1 aqui. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Nós estamos vendo aqui a ideia de ele faz, certo? A lei da semeadura e da colheita. Ele faz, estava firmado e convencido na lei da causa e efeito, certo? No universo ela funciona, certo? Com certeza. Era um princípio da ortodoxia teológica, que não pode ser contraditado. Ou seja, como se a religião, né? A própria Bíblia diz que os judeus, né, os religiosos, eles criaram muita lei além da lei dada por Deus, certo? Eles criaram tanta coisa que eles não aceitavam que aquilo fosse burlado. Então, isso existe, né? Além da lei, daquilo que a Bíblia ensina, as pessoas ainda acrescentam outros dogmas, outros costumes em cima daquilo. Conforme Jesus falou, eles botam um peso em cima das pessoas que nem com um dedo eles carregam. O fardo é pesado, né, que a religião às vezes impõe em cima das pessoas. Porque o cristianismo, ele é leve. Quem nasceu de novo não vai achar difícil carregar o fardo, porque o fardo é de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, para quem nasceu de novo, não carrega fardo. Agora, carrega o de Jesus, que é leve. Agora, a religião, ela impõe fardos pesados. Era o caso aqui de ele faz, entendeu? Ele era radical aqui, como os judeus eram também. Inventavam um monte de lei, botavam em cima das costas do povo e eles mesmos nem com o dedo moviam. Vamos lá, número 2 aqui. O homem colhe o que planta. Bem, ele continua defendendo que o homem colhe o que plantou. Até aí, nada demais. Agora, a Bíblia tem esse princípio, né? Tem o Salmo 1, versículo 1, versículo 6. No Novo Testamento também atesta isso, né? 1 Pedro 3,12 deixa isso bem claro. Então, em suma, ele achava que Jó sofria porque Jó havia cometido um pecado. Por o mesmo sempre produz consequência e somente os pecadores passam por isso. Então, se Jó cometeu algum pecado e todo pecado traz consequência, então Jó estava pagando um pecado que ele cometeu. Como é que ele podia fazer essa acusação, né? Se ele não sabia nem por que Jó estava sofrendo. Bem, então apesar de todo o sofrimento, Jó ainda sofria acusações. Você veja bem, você tem noção do que Jó passou, né? Os filhos, toda a sua riqueza, essa maldita doença que o diabo colocou nele. Ele ainda tinha que sofrer o quê? A acusação de ter cometido um pecado, ter feito alguma coisa errada porque ele estava sofrendo muito. Então, além de todo o sofrimento, ele ainda sofreu uma calúnia, né? Com certeza eles queriam que Jó confessasse o seu pecado de qualquer maneira, para aliviar o sofrimento que ele estava passando, certo? Então, ele sofria essas acusações precipitadas, certo? E além da injustiça, trazendo sofrimento para ele. Número 3 aqui, a queixa de Jó. Ele também, pela situação que ele estava, por tudo que ele perdeu, por tudo que ele estava passando com aquela chaga maligna, colocada pelo diabo da cabeça à planta dos pés, e rodeado daqueles amigos da onça, e uma esposa ainda ia mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, a queixa veio, né? Então Jó, ele se defende, certo? Contrapondo a teologia de Elifaz, que se baseava na lei moral do universo.
certo? Da recompensa para os bons, segundo a cabeça dele, a recompensa para os bons e a punição para os maus, certo? Então, já que você é uma pessoa boa, dentro da religião, então você tem só recompensa. Se você passar alguma luta, você cometeu algum pecado. É um absurdo, né? Mas infelizmente essa teologia existe, certo? Então ele faz, num certo ponto, ele não está todo errado no sentido da punição do justo. É certo que o justo tem a sua recompensa e o injusto tem a sua punição, mas não dessa forma que ele estava agindo, fazendo julgamento precipitado, sem conhecimento de causa. Isso aí existe, mas quem é que está nessa situação? A gente não sabe, né? Eu sei lá se alguém está em cima de uma cama sofrendo, ele está pagando um pecado ou não, como é que eu vou saber, se Deus não me revelar? Então eu não posso também julgar, porque a Bíblia diz o quê? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julga, você também vai ser. Se é medido, você vai ser medido também. Eles não erraram na questão de Jó? Ele não estava dizendo que Jó sofria por um pecado e não era nada disso? Né? Então, muitas vezes a gente pode fazer esse julgamento, certo? Embora tenha a punição do justo, tinha a recompensa. A punição do injusto, do mal e a recompensa do justo. Tudo isso existe. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é o julgamento temerário. É isso que a gente tem que tomar cuidado, certo? Então, aqui, vou repetir aqui, para os bons, a recompensa, para os maus, a punição. Então ele faz, nesse ponto, ele não está todo errado, existe. Mas quem? Ele pode dizer que Jó estava nessa situação? Não. Nem a gente pode fazer também isso. Pô, tem um irmão ali que está numa prova tremenda, está desempregado vários anos. Ah, porque a culpa é dele mesmo. Por quê? A gente tem certeza? Ah, está doente ali, é 3 anos na cama. Por quê? A culpa é dele ou não? Foi pecado ou não? Só quem sabe é Deus. Certo? Nós não podemos fazer igual ele faz, acusar alguém e a pessoa às vezes está na situação de Jó. Entendeu? Então, ele se equivocou aqui, quando generalizou, achando que era o único existência. A sua teologia não se aplicava no caso de Jó. É isso que a gente tem que entender. Esse tipo de ensinamento aqui, ele tem respaldo na Bíblia, mas com limite, não pode se aplicar a todas as pessoas. Certo? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos aqui para a parte. Jó, ele não aceita a tese de Elifaz. Por isso ele se sente alienado, entendeu? Os amigos foram ali para consolar ele. Estava tudo acusando ele de pecado oculto, né? Que ele tinha que se arrepender dos seus pecados. Todo mundo é pecador, mas não era, na prática aqui, não era por causa do seu sofrimento. Então, Jó não aceita a tese de Elifaz. Por isso Jó se sente alienado de Deus, de si mesmo, de seus amigos. Então isso leva Jó a se queixar de Deus. Veja bem, se queixar aqui não é blasfemar, entendeu? A sua queixa aqui é fundamentada em suposto antigo teológico, ou seja, ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Jó agora quer falar com Deus de forma sincera e direta, sem explicações e contato. Então Jó, percebendo que com aqueles amigos ali, que nós ainda vamos ver na outra lição, né, Zofar, Bildade, que agiram ainda com mais rispidez do que o próprio Elifaz. Jó ainda tem que enfrentar um diálogo ainda com esses 2 amigos. Só o que ainda abrandou um pouco foi o último, né? Eliú. E o bom mesmo foi quando Deus se apresentou a ele e no final restaurou tudo, aí ficou beleza, né? Então é isso aí que a gente tem que ver com muita sabedoria, ok? Então,
isso leva Jó a se queixar de Deus, que, conforme eu falei, fundamentado no suposto teológico. Então, ele era justo, não estava em pecado, repetindo, né? Portanto, não merecia sofrer. Jó agora quer falar com Deus. Agora, ele vendo que com seus amigos, conforme eu estava dizendo, não tinha mais diálogo, estava difícil, só acusação, ele queria então falar com Deus direto, né? Muitas vezes é assim, irmão, a gente fala com um, a pessoa entende a gente errado, a gente fala com o outro, eles julgam a gente, entendeu? Essas coisas acontecem. Então, qual é o melhor que a gente tem que fazer? Às vezes a gente fala, se abre o nosso coração com pessoas que não vai resolver o nosso problema e ainda vai piorar ainda. Então nós temos que ter essa mentalidade. Tem coisa que você tem que falar direto com Deus. Não perde seu tempo falando com o vizinho, falando com o teu amigo, falando com o irmão tal, com a irmã tal. Você pode ter até aquelas pessoas de confiança que você pode se abrir. Mas você tem que chegar ao ponto de Jó. Sentir realmente uma necessidade sincera de falar com Deus. Certo? Com Deus. Ter o contato direto com o Senhor. É a melhor coisa que você pode fazer. Vamos lá. Porque com aqueles amiguinhos dele não estava dando certo. 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Uma ortodoxia engessada. Né? Continuando o seu discurso, o discurso dele não é longo ainda. Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma aceito na época pela religião. Certo? E se Jó tivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Isso aí acontece. Às vezes você prega a realidade do Evangelho, você ofende a religião. Eu sempre digo, nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Nós não seguimos dogma, nós não seguimos religião, nós seguimos uma pessoa chamada Jesus. Jesus mesmo falou, aquele que quiser, vinha por mim, então tem que seguir ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, entendeu? Então, Jó estava se tornando, com a sua filosofia de vida, ele estava, pelo seu entendimento que ele tinha de Deus, ele tinha comunhão com Deus, né? Ele entendia isso, ele era uma ameaça para os dogmas da época, ele era uma ameaça para a religião da época. E nós também, evangélicos, quando nós pregamos a Bíblia, muitas vezes a religião fica ofendida conosco, porque nós não aceitamos seus dogmas, não aceitamos a sua idolatria, não adotamos as suas heresias, suas apostasias. Então, muitas vezes, quem prega a Bíblia, ele é uma ameaça, entendeu? Para os dogmas da época, para essa ortodoxia que ela é fundamentada, né, na religião, ok? Então, isso aí é que é o grande problema para nós. A palavra, ela entra por esse caminho, e é isso que a gente tem que entender. E, mesmo que seja uma ameaça para a religião, para os dogmas existentes, mas a palavra é que prevalece. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? Mesmo que você seja uma ameaça para quem for, seja fiel ao que está escrito na palavra de Deus, entendeu? Bem, vamos lá. Número 2 aqui, uma ameaça à tradição religiosa. Isso está lá em Jó 15, versículo 9 e 10. Depois você lê. Tá? Ele começa a apelar para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Não adianta você se basear, né, de validar os seus princípios religiosos na religião, nos dogmas. É como você edificar uma casa na areia. A religião não vai subsistir. Só o Evangelho, que é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, que vai permanecer. Então não adianta a gente querer validar os nossos dogmas, a nossa tradição, na tradição religiosa. Tradição muitas vezes é o maior atraso da vida.
A tradição tem sua época. Tudo com ordem e decência, segundo a palavra de Deus. Mas a tradição muda. Né? A tradição muda. Meu pai, ele frequentava uma igreja que as pessoas tinham que entrar de paletó. Né? Ele nem se firmou lá por causa disso. Então isso acontece. Tradição muda. E muda, certo? Então, e se você tiver os seus princípios teológicos baseados nela, você vai afundar. Então, vou repetir, é como você edificar a sua casa na areia. Vai cair. Então, você tem que se firmar no poder da palavra. Aí, obedecendo a Bíblia, obedecendo a palavra, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Aí você vai vir a luta, vai vir a prova e você vai ficar de pé, certo? Então, é isso que a gente tem que entender. Não posso validar o nosso princípio teológico em religião, em tradição. Então, segundo ele faz, né, ainda que Jó fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo que o dogma que ele estava negando, certo? Jó negava porque ele sabia, ele tinha comunhão com Deus, né? Embora ele mesmo não soubesse o que estava acontecendo, por que ele estava sofrendo tanto, ele não sabia, Deus não falou para ele, né? Até aquele momento ele não sabia de nada, ele pode ter saber depois, quando Deus, a partir do capítulo 38, se manifestou a ele até o 42. Número 3, defensor celeste. Agora Jó, isso é importante, Jó, em sua defesa, se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Está no capítulo 16 e 17 de Jó. Nesse texto, Jó reclama, mais uma vez repetindo, mas não blasfema contra Deus. O que o diabo queria era blasfema, mas ele não blasfemou. Ele se queixou, né? Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, ele queria uma explicação. Ele tinha certeza que a teologia do seu amigo se firmava na terra, mas a deles apelava para o céu, né? Ele sabia disso. Na outra lição nós vamos ver ele dizendo, eu sei que meu Redentor vive. Então ele estava ligadinho no céu. Agora essa teologia terrena aqui de Elifaz não estava com nada, certo? Então a sua fé, ela estava em Deus, o único que podia defendê-lo, né? Ele tinha essa convicção. Os 3 amigos estavam ali só para acusar, mas ele tinha fé em Deus, que Deus estava ali para defender ele, né? Tanto é que no final Deus mesmo disse para Jó, Jó, você faz o sacrifício por esses 3 amigos aí, que eu não gostei do que eles falaram para você. Então Jó fez um sacrifício para eles e Deus recebeu. Depois nós vamos ver isso no final, né? Então Jó queria, era um defensor do céu, né? Sua linguagem é poética, mas a sua mensagem é profética. Jó tinha um anseio de um mediador, certo? Isso pronuncia o que? Jesus. Ele sentia falta de um mediador, certo? E esse mediador só podia ser quem? Né? Só Jesus que pode ser. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o único que era o mediador, ok? A ortodoxia aqui, que nem nós estávamos falando, é uma conformidade absoluta com um certo padrão, norma ou dogma. Ele não muda, é aquele dogma sempre, entendeu? Ele é ortodoxo, ele se mantém fiel ao princípio que é mantido, certo? Isso aí que é importante. Número 3 aqui, chegando para o final. Os pecadores diante de um Deus infinito. Bem, Deus não se importa com quimeras, né? Quimeras é vários elementos diversos, né? Deus não se importa com isso. Essas ideias humanas, né? Cada um tem uma cabeça e muitos não querem seguir esse padrão aqui, ó, a palavra de Deus. Cada um vai criando dogma na sua cabeça, criando um monte de quimera. Aí existe essa confusão. Você vê que nós vemos aqui, Elifaz tinha um pensamento teológico, Bildade tinha outro pensamento teológico, Zofar tinha outro pensamento teológico. Então
essas quimeras aí. Cada um tem o seu princípio, a sua religião, seu pensamento, mas nós temos que unificar tudo na palavra de Deus, certo? E mesmo assim, tem pontos teológicos que existe muita divergência, né? Isso é do ser humano, mas Deus não está ligado nisso não. Vamos lá, Deus não se importa com quimeras humanas. Ele faz em seu terceiro discurso, apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Bem, ele se equivoca na sua teologia ao destacar um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou, né? Não adiantava Jó chocar ou reclamar, precisava se arrepender. Ele cria que Jó era um abandonado por Deus. Olha a cabeça dele, né? Estava voando ele, viajou ele, certo? Então, é preciso que a gente entenda que Deus, ele não é assim um relojoeiro que criou o relógio e abandonou ele, entrega para outro. O relógio vai funcionar sozinho. Então, isso aí é um deísmo, que nós vamos ver isso também na próxima lição. Então, Deus, ele é transcendente, mas ele não é indiferente. Ele está transcendente, ele está acima de tudo, certo? Ele está separado de tudo. Mas isso não quer dizer que ele está indiferente àquilo que ele criou, entendeu? Ele não está indiferente àquilo que acontece aqui na Terra. Ele não está indiferente às coisas que ele criou, de jeito nenhum. Por quê? Porque o mesmo Deus, a mesma Bíblia que diz que Deus é transcendente, está separado de tudo, está afastado de tudo, não se contamina com nada, diz também que ele é imanente, que ele habita no mais contrito pecador. Então Deus, ele está aqui. Ele não abandonou as suas criaturas, ele não vive indiferente à situação do ser humano, certo? Ah, mas naquele tempo ele não sabia disso, mas Jó sabia. Por quê? Porque Jó tinha a comunhão com Deus da forma correta, certo? Mas para ele Jó era uma pessoa abandonada por Deus que precisava se arrepender e se humilhar diante de Deus. O maior equívoco, né? Número 2 aqui. Finalmente aqui. Deus caminha com os homens. Jó aqui expõe argumentos com mais clareza, né? Jó 23:1 até 24:25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, certo? Que Deus está acima de tudo, é separado de tudo. Ele tem o trono dele, está no céu, né? Mas ele também habita entre nós aqui. Deus não abandonou a gente, certo? Então, como ele faz que dá a entender? Jó também entende que Deus, embora grande, também caminha com os homens. Está lá em 23:10. O texto demonstra que Jó se sente seguro e consciente de que não apenas caminha com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Então Jó tinha essa convicção. Ele andava com Deus e Deus andava com ele. Hoje é a mesma coisa. Nós andamos com Deus e Deus anda conosco. Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma companhia conosco. Quando Jesus falou do Espírito Santo, quando ele vier, ele vai estar para sempre convosco. Há uma companhia divina conosco. A Bíblia diz que hoje, né, o cristão é o templo do Espírito Santo, que habita em nós. Então Deus é imanente, ele vive em nós devido ao sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, certo? Então Deus sempre procurou buscar o homem, desde que aquela palavra ecoou lá no Jardim do Éden: Adão, onde estás? Até hoje, depois do pecado entrar no mundo, Deus sempre está procurando o homem. Veio através dos profetas, através da igreja. Isso tudo significa o quê? A criação do próprio Israel, que é Deus atrás do homem. Então Deus nunca foi indiferente ao homem. Pelo contrário, o homem é que sempre foi indiferente a Deus. Deus sempre está buscando o homem. O mesmo Adão que foi chamado lá, está sendo chamado hoje, os Adões da vida, né?
que são homens que não querem nada com Deus, mas Deus está sempre usando os profetas, usando os pregadores e o próprio Espírito que Jesus falou, quando ele vier, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus é imanente, ele está aí na terra, correndo atrás do homem, para que não quer que, a Bíblia diz com clareza, não é a vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Certo? Então é isso que a gente tem que entender. O texto demonstra que Jó, ele se sente seguro e consciente de que não apenas caminhar com Deus, mas Deus caminha com ele. Então, através de Cristo, o Espírito Santo caminha conosco, certo? Deus é transcendente, mas também é imanente. Ele se envolve com os seres humanos nos mínimos detalhes da vida. Deus se envolve contigo, Deus tem interesse pelos seus projetos, pelos seus pensamentos, Deus tem interesse em te abençoar, certo? Deus não é um Deus transcendente no sentido de ser indiferente para nós. Como eu disse há pouco, é como um relojoeiro, ele fez o relógio, agora toma, deixa o relógio trabalhar sozinho. Não, Deus não criou tudo para funcionar, isso aí se chama deísmo, certo? Então, que Deus te abençoe, certo? Essa é uma conclusão tremenda. Estudamos o pensamento teológico de um dos amigos de Jó. Estou concluindo aqui, tá? Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Teologia de Elifaz. Ele estava convencido de que ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Então isso aí sempre foi, ele sempre associou, ele faz, qualquer coisa ruim que acontecesse com a pessoa era resultado de pecado. Então para ele Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que Jó havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão com Deus. Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Que você possa entender essa lição de que não é por aí que funciona. A luta vem por justo e por injusto, e quem vai fazer o julgamento final é Deus, tá bom? Fica aí para a próxima lição, a lição de número 7, que é outro amigo de Jó que ele vai enfrentar. Ele é a teologia de Bildade. Bildade, ao que ele ensina? Se há sofrimento, tem pecado escondido, certo? E depois a teologia de Zofar, entendeu? O justo não passa por tribulação. A teologia que ensina, se você está sofrendo, tem coisa errada aí, né? Isso aí que nós vamos estudar. Então Deus te abençoe, olha a sua inscrição aí, me ajuda aí, seu like, seu comentário, seu toquinho no sininho, tá bom? Então até a próxima lição e Deus te abençoe.